Caro telespectador, muito boa noite. Nosso convidado hoje é o Dr. Gêmeo de Valença, médico pela UPE e com doutorado pela UFRPE. É especialista em nutrologia pela MB e veio conversar conosco sobre emagrecimento saudável. Tudo bem, Gêmeo? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso entrevistá-lo. Ô, Gêmeo, por que muitas pessoas emagrecem e depois ganham tudo de novo? O que é que está faltando nesses métodos? É um tanto desafiador responder isso, por incrível que pareça, porque cada vez mais a gente vai avaliando a questão da individualidade metabólica. Mas a grande causa da reengorda é o paciente não conseguir incorporar bons hábitos, né? Ele volta a... Depois que ele emagrece, ele volta a cometer aqueles pecados cotidianos. Crimes. Ô, Gêmeo, como é que você descobre o que funciona para cada paciente e cada corpo? Como é que vai reagir de maneira diferente? É um conjunto, primeiramente baseado numa análise fenotípica mesmo, o que a gente está olhando ali do paciente e também, quando a gente faz um inquérito alimentar, perceber alguns aspectos dos hábitos alimentares deles. Então, a gente vai ter o padrão do hiperfágico, o padrão do compulsivo, por exemplo. E depois, a soma da própria avaliação clínica com análise laboratorial, que aí, às vezes, alguns indícios também nos indicam a linha de tratamento. O paciente que tem uma resistência à insulina maior, por exemplo, que tem uma mulher com a síndrome de ovário policístico, direciona um pouco os caminhos para o emagrecimento. Na perda de peso, né? Exatamente. E como é que você define o tipo de dieta e quais são os critérios que você considera imprescindível para a dieta de obesos? Essa definição de dieta, o primeiro critério para um obeso vai ser a gente estabelecer uma hipocaloria, né? Ele realmente não vai emagrecer se a gente não estabelecer um déficit calórico. Posteriormente, a análise dos macronutrientes. Então, a gente vai avaliar a proporção de carboidrato, lipídios e proteínas. E, claro, um padrão de dieta que seja mais anti-inflamatório, porque a obesidade é uma doença predominantemente inflamatória. Agora, esse ajustezinho ali da proporção de carboidrato, proteína e lipídio vai depender do estilo de vida, do peso, do quanto aquela pessoa pratica ou não de atividade física e que tipo de atividade física é. É muito comum a gente precisar reduzir o excesso de carboidrato e de gordura nos pacientes obesos. Ô, Gêmeo, é imprescindível o exercício físico para a perda de peso? Não. Para perder peso em si, a gente consegue perder sem o exercício físico. Agora, o exercício físico é um grande instrumento de melhora de saúde física, de saúde mental, é um complemento à longevidade, a você ter um envelhecimento com qualidade. Porque tem muita gente que é resistente a isso, né? Como é que você trabalha com esse indivíduo? É muito comum até o paciente evitar, às vezes, o médico porque ele não quer ouvir todo aquele sermão de mudanças. E muitas vezes é uma forma de eu captar o paciente e dizer para ele que vamos emagrecer independente de exercício e com a evolução, com a melhora do estado metabólico, a gente iniciar a prática do exercício. Ou seja, a gente transforma ele, faz dele um atleta recreativo, pelo menos. Os medicamentos como o Mounjaro, por exemplo, ajudam a diminuir a fome. Para que eles são indicados e quando são necessários de verdade? As indicações hoje deles são a obesidade e também o sobrepeso com algum tipo de comorbidade. Ou até mesmo aquele paciente que tem um sobrepeso e que tem dificuldade no emagrecimento. São medicações seguras, né? São peptídeos, hormônios peptídicos. Tem realmente um perfil de segurança muito bom. E não só ajudam no controle do apetite, na maior saciedade, na redução da fome, às vezes do impulso compulsivo, mas também auxiliam a própria célula ali através de diversos mecanismos, não acumular gordura com facilidade e queimar aquele estoque de gordura armazenado. Então, ele não só emagrece porque ele retira a fome, não. Ele emagrece também porque ele otimiza o metabolismo. Acelera mais, né? Acelera mais. O Ozempic e o Mounjaro vieram para ficar, apagou tudo que tinha antes sobre o tratamento do emagrecimento ou não? Existe alguma coisa ainda que perdura? Existe, porque sempre quando se aborda o paciente de obesidade, a gente também usa aquelas medicações, ora antes off-label, hoje mais não. Por exemplo, a gente tem os pacientes que têm um perfil ansioso muito grave, que ainda precisam
da psicoterapia, precisam também da terapia farmacológica voltada especificamente para ansiedade ou para depressão, e isso auxilia. A gente abordar os distúrbios gastrointestinais no sentido de melhorar a microbiota intestinal, fibras prebióticas ou simbióticos, né, probióticos. Esse contexto ele permanece. Então a gente complementa o tratamento com algumas abordagens, sim. Esse tipo, o intestino é o cérebro do indivíduo, com o Monjaro parece que está ficando meio ultrapassado, ou não? Esse link cérebro-intestino ele existe de fato. Inclusive o Monjaro é uma medicação, são 2 peptídeos que eles atravessam a barreira hematoencefálica, eles têm ação também central no hipotálamo, no centro de regulação da fome, também numa região relacionada a padrões compulsivos, a efeito de recompensa. Inclusive se estuda hoje esses peptídeos em outros tipos de doença, por causa desses efeitos. Como é que a psicologia entra nisso aí? A gente utiliza muito a terapia cognitivo-comportamental como complemento ao tratamento dos pacientes, principalmente aqueles que têm transtornos alimentares, que aí não vai envolver só o compulsivo alimentar, mas também até mesmo o anoréxico, o bulímico, né? Falando nesse contexto. Mas eu também costumo encaminhar meus pacientes para psicanálise. Um bom psicanalista também nos ajuda muito. Ô, Jâmio, deixe seu contato para quem quiser mais informação. Eu até mesmo perdi um bocado de quilos por aí. Pois não. O telefone da nossa clínica é o 9926-6601. O Instagram é Gêmeo de Valença. E ficamos à disposição aí da população. Jâmio, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, foi um prazer. Eu agradeço. E você em casa não sai daqui. Voltaremos após o intervalo. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom, porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer da musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11 por 7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca Certo. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? E deixar tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado. Hoje vamos falar sobre mastologia e você vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde das mamas. Comigo, doutora Cláudia Pereira. Ficou interessada? Então continue comigo até o final. Hoje daremos continuidade à nossa série desse mês falando sobre cistos e nódulos, certo? Eu convidei a nossa querida amiga, doutora Gabriela Pereira, que ela é especialista em harmonização facial e é cirurgiã dentista. Vamos lá, doutora. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, audiência. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acompanho seu trabalho há um bom tempo, né? E é muito bom te ouvir falando sobre doenças das mamas. Vamos começar com as perguntas, né? Tá certo. Doutora, vamos iniciar com a dúvida que toda mulher tem. Qual a diferença entre o nódulo e o cisto? Veja, o nódulo é uma tumoração sólida e o cisto é uma tumoração líquida. Aí você me pergunta, qual a diferença? O nódulo ele tem um conteúdo mais firme de tecido e cisto é pura água. Então, assim, as pacientes acham que nódulo e cisto é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. O cisto é água e o nódulo é sólido. Certo, a gente está com uma pergunta aqui de Miriam, do Janga. Como é que eles são tratados? Veja, vai depender do tipo de cada um. Então, a gente tem dois tipos de cistos. Cistos simples e cistos complexos. O cisto simples é como se fosse uma bolinha d'água. E o cisto complexo é aquele cisto que tem uma parte sólida. O tratamento de cisto é acompanhamento, não se opera. Já nódulo é diferente. O nódulo ele pode ser benigno e pode ser maligno. A maioria dos nódulos são benignos e, hoje em dia, nódulos benignos só são cirúrgicos em alguns casos. Já o nódulo maligno, que é o câncer, é sempre cirúrgico. Entendi. A senhora poderia explicar melhor como é que são esses tratamentos? Ele sempre tem que ter um internamento ou pode ser só tratado no consultório? O internamento hoje, graças à anestesia local, sedação, a maioria dos procedimentos eles são ambulatoriais. Cistos, quando são grandes, eles são puncionados no consultório. Só precisa de internamento quando for um nódulo que vai ser operado de forma cirúrgica. Precisa retirar. Seria um nódulo grande, um nódulo com risco de câncer ou o próprio câncer. Certo. Agora, a pergunta que todos querem fazer também depois de retirado, eles podem voltar? E por quê? Veja, pode voltar. A recorrência é pouco frequente, mas vai depender muito da faixa etária. Então, pacientes jovens que têm um fluxo hormonal maior, há recorrência de lesões por conta da maior produção hormonal. Mas o nódulo retirado, se ele não for câncer, ele não volta. Certo, doutora Cláudia. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, quiser até marcar uma consulta com a senhora, como é que pode fazer? Veja só, é fácil me encontrar nas redes sociais. Eu vou dizer para vocês uma forma prática, dependendo do bairro onde você mora. Eu atendo nas Graças, no meu consultório, atendo em Boa Viagem, perto do shopping, e atendo na Ilha do Leite, próximo ao Hospital Português. Você encontra todos os endereços no @doutora.claudiapereira. Muito obrigada, doutora, pelo convite, por estar aqui hoje e por ter esclarecido nossas dúvidas. Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço a sua presença e a vocês de casa, conto com vocês na próxima semana. A gente vai manter o nosso tema, que é doença benigna da mama, certo? E lembro, dúvidas podem contar com o meu Instagram durante a semana. Hoje vamos falar sobre reprogramação capilar na parte da calvície e vamos tirar todas as dúvidas comigo, Juciana Silva. Então, se você ficou interessado, fica conosco até o final. E hoje
vamos receber uma convidada muito especial. Doutora Sara Costa. Ela é especialista em estética avançada, tricologista e vai nos mostrar, vai falar um pouco sobre a reprogramação capilar. Vamos lá, doutora Sara? Vamos lá, Jussiana. Considerando que a biotecnologia hoje é uma ciência muito mais rápida, eficiente, a senhora pode fazer uma comparação para a gente do que é realmente a reprogramação e a terapia capilar? A reprogramação capilar é uma técnica totalmente inovadora, na qual nós utilizamos biotecnologia, como você bem mesmo falou. Diferente dos recursos terapêuticos que nós encontramos, que já existem há muitos anos, eles são recursos que dão ativação ao couro cabeludo, porém a reprogramação capilar ela é uma técnica onde a gente consegue atingir o bulbo capilar de forma mais profunda e com isso ativar o folículo, promovendo o crescimento. Entendi. Então, a reprogramação capilar, a senhora vai trabalhar mais no lugar realmente da causa da queda. A terapia capilar seria mais superficial? Isso. Ela vai fazer uma ativação de forma mais superficial. Porque os recursos utilizados, eles são mais leves, terapêuticos, né? Já a reprogramação, ela atua na camada mais profunda, exatamente na raiz do problema, promovendo o crescimento capilar mais assertivo. Doutora Sara, os procedimentos da Revitafio, eles dão resultado já na primeira sessão. Inclusive, eu vi diversas vezes vocês trazendo isso. Por que é mais rápido do que a metodologia tradicional utilizada? O nosso grande diferencial, Jussiana, ele está na biotecnologia. É um blend de ativos com o que há de mais moderno que existe hoje no mercado da saúde capilar. Fora isso, é um método inovador na qual nós desenvolvemos, onde, como eu falei anteriormente, nós atingimos a camada mais profunda, chegando na raiz do problema e tratando ela de forma pontual. Com isso, eu ativo de forma muito mais assertiva e o resultado do paciente é nas primeiras semanas. Entendi. Bom, doutora Sara, e como é mais ou menos esse tratamento? Como funciona? Tem alguma contraindicação? Os tratamentos da Revitafio, eles são extremamente seguros. Nós utilizamos métodos e também um blend de ativos que a maioria deles são compatíveis com o que o nosso próprio corpo já produz. Porém, devido a diversos fatores, né, os nossos hábitos, a nossa genética, acaba que a gente não produz esses nutrientes como deveria. E aí, por conta disso, nós precisamos repor. E dentro da nossa metodologia existem nutrientes que vão fazer essa reposição de forma assertiva. E isso vai promover para o paciente muito mais segurança e pouquíssimos riscos ou nenhum risco, porque é tudo muito natural, podemos dizer assim, porém tecnológico. Muito bom. E me diga uma coisa, doutora, como a senhora e a sua equipe conseguem avaliar o couro cabeludo? É feito algum exame? Sim. Nós utilizamos tecnologia também, então tudo na Revitafio é com base em tecnologia. E os nossos recursos, assim como também toda a nossa equipe clínica, ela é altamente capacitada para fazer o diagnóstico desse paciente de forma manual e também de forma tecnológica através dos equipamentos que nós utilizamos. E aí, com isso, nós fazemos um diagnóstico específico sobre cada caso. Então, geralmente, o que a senhora recebe na Revitafio, as maiores dores dos pacientes, é mais a calvície, é eflúvio, é queda pós-gestação? Depende. Eu vejo isso muito diversificado. Tem muitos pacientes que procuram achando que é apenas uma queda simples e no diagnóstico nós identificamos a calvície, seja feminina ou masculina, mas como também existe muitas mulheres que têm queda capilar devido a fatores de estresse emocional, fatores de falta de vitamina, e muitas vezes elas nem sabem que elas estão com essa deficiência de vitamina, e aí a consulta ela se torna ainda mais explorativa para a gente poder entender e com isso ter o diagnóstico mais concreto. Então, é uma mescla, podemos dizer que é 50-50. Entendi, doutora. E aí eu fiquei sabendo que a senhora trouxe alguns resultados, né, de antes e depois, para mostrar à nossa audiência, ao nosso público, como realmente o cliente ele fica satisfeito com os resultados super rápidos, né, com 15 dias, com 30 dias. E realmente é um resultado bem rápido do que o mercado traz hoje. A senhora pode mostrar pra gente? Com toda certeza. E antes de eu mostrar o resultado, falar sobre eles,
é muito gratificante, porque essa é uma das nossas maiores missões, porque a gente sabe que quando o paciente entra dentro do consultório, ele entra triste, chateado, desacreditado por já ter feito outros métodos simples que não deram resultados suficientes, mas o paciente Revitafil, quando ele chega depois de 15 dias em que ele está em tratamento, ele já entra na clínica com um sorriso de orelha a orelha, falando o quanto ele está feliz e o quanto ele está vendo o resultado. E não existe sentimento melhor para nós, para toda a nossa equipe, de poder receber esse feedback do nosso paciente sem antes mesmo a gente perguntar. Então é isso que a reprogramação capilar consegue proporcionar já nas primeiras semanas de tratamento. Inclusive, olha só esse resultado aqui. Ele é da nossa paciente, o nome dela é Alda. E Alda chegou para mim na consulta totalmente desacreditada. Ela já havia feito outros tratamentos. E nesses tratamentos que ela fez, ela não teve resultados assertivos. Porque foram feitos tratamentos que não chegaram a exatamente o que ela precisava. Mas antes de tudo, nós tivemos um diagnóstico. A Alda tem alopecia androgenética feminina, ou seja, ela tem calvície feminina. E através do tratamento personalizado, que era o que ela precisava para a calvície feminina, nós conseguimos chegar nesse resultado que você está vendo. E hoje ela é uma paciente que está em tratamento de manutenção, extremamente feliz com o resultado, trouxe outras amigas aqui e teve resultados maravilhosos, estão tendo resultados maravilhosos. Assim como esses resultados que vocês estão vendo também aqui no vídeo, que são de pacientes que fizeram tratamento em 30 dias, e que tiveram fios mais grossos, mais denso, queda interrompida nas primeiras semanas de tratamento e resultados aí que são duradouros e que vale a pena você investir, principalmente na sua autoestima e no seu cuidado. E doutora Sara, só mais uma coisa. Você falou que a cliente Alda, não é isso? Isso. Ela está fazendo um programa de manutenção. Isso. Então, ao ser diagnosticado com alopecia androgenética, esse paciente ele não pode se dar alta ao tratamento. Explica um pouquinho para a gente sobre o paciente que sofre com esta causa. A alopecia androgenética, ela é uma alopecia que ela é causada por fatores hormonais e genéticos. Não houve ainda nenhum estudo concreto e finalizado sobre a cura da calvície. Entendi. Então, esse paciente ele precisa estar em tratamento para manter esse folículo ativo e saudável e bloqueando ele das ações hormonais que são o que causa a queda e o afinamento do fio. Doutora, esse momento foi muito esclarecedor. Trouxe aqui bastante situações que acontecem realmente com as pessoas que têm queda capilar. E eu gostaria que você deixasse aqui o acesso para as pessoas conhecerem mais, tirarem dúvidas. Como faz, doutora, para acessar a Revitafil? Perfeito. Você vai entrar nas nossas redes sociais, revitafil.parnamirim. Lá você vai ver tudo sobre a Revitafil, vai ver os nossos conteúdos, vai inclusive tirar dúvidas. E você se interessando, que eu tenho certeza que você vai se interessar, é só você clicar lá no direct, falar eu quero marcar minha consulta, que nós vamos estar te esperando para te ajudar a chegar na sua melhor versão, com toda certeza. Inclusive, Jussiana, eu quero agradecer pelo convite. Foi muito bom ter participado desse momento com você. E eu espero que venham mais momentos aí de troca e conhecimento para todo esse público. Eu que agradeço, Sara. É fantástico sempre estar com você, né? Um poço aí de conhecimento. E caso você sofra com queda capilar, com alopecia androgenética, com qualquer disfunção capilar e quiser um diagnóstico, não deixe ficar sem cabelos. Entre em contato com a Revitafil. revitafil.parnamirim e chame uma das meninas na bio que com certeza você vai ficar extremamente satisfeito. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos no próximo Momento Revitafil. Até lá! Você ainda tem dúvidas sobre dores e cirurgias na coluna vertebral? Hoje você ficará sabendo tudo sobre cirurgia da coluna comigo, Dr. Cláudio Falcão. Ficou interessado? Então continue conosco até o final. Para este episódio, eu convidei a colega farmacêutica e nutricionista, doutora Juliana Mena Barreto, para participar. Ela vai tirar várias dúvidas da audiência, justamente sobre cirurgia de coluna. Doutor, boa noite.
Vamos tirar as dúvidas dos espectadores, telespectadores, né? E vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a segurança do procedimento. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, né? Que com todos esses avanços da medicina, esse tipo de procedimento é realmente seguro? Sim, é uma pergunta muito interessante, Juliana, porque todas as técnicas cirúrgicas evoluem em todas as especialidades e sempre com uma finalidade, de dar mais segurança ao paciente, segurança para quem opera e principalmente trazer resultados melhores do que as técnicas que existiam anteriormente. Então, todas as técnicas cirúrgicas de coluna vertebral que a gente vê nessa última década têm tido uma evolução crescente, cada vez mais seguras, cada vez mais minimamente invasivas, tudo com a finalidade de restabelecer a qualidade de vida ao paciente o quanto antes, para que ele rapidamente volte a ter o seu convívio familiar, seu convívio social, trabalhar normalmente. Então, são técnicas extremamente seguras e eficazes. Maravilha. E quando essa cirurgia é realmente necessária? Bem interessante essa pergunta, porque não é todo problema de coluna que vai ser resolvido com cirurgia ou com algum procedimento. Quase 90% dos casos a gente consegue resolver com um tratamento chamado conservador. Com a medicação adequada, um esquema de reabilitação adequado, mudanças de hábitos de vida. Então, apenas 10% dos pacientes não vão melhorar com esse tratamento conservador. Aí sim, a gente começa a conversar e a prospectar alguns procedimentos minimamente invasivos para o tratamento da dor na coluna, que vão dos mais simples até um pouco mais complexos. Ô, Dr. Cláudio, e quais os cuidados garantem a segurança durante a cirurgia? Bem, durante o procedimento, o paciente é acompanhado pelo anestesista, obviamente. Dependendo do procedimento, existe uma coisa chamada monitoramento neurofisiológico, ou seja, durante a cirurgia, tem alguns fios eletrodos ligados a algumas partes do paciente que vão dar uma segurança para a gente em termos de até onde a gente pode avançar e tratar, sem que haja algum dano a algum nervo, ou a medula, ou a parte muscular do paciente. Certo. Uma última pergunta, né? Quais os riscos ainda existem? Né, que a gente sabe que cirurgia sempre existe, por mais que a gente minimize, e como são controlados? Bem, todo procedimento tem seu risco. Eu costumo dizer que aquele médico que diz que o procedimento que ele vai indicar para alguém não tem risco, ou é mentiroso ou não faz, porque todo ele tem. Mas sempre que a gente indica qualquer que seja o procedimento, a gente põe na balança e o benefício é infinitamente maior do que qualquer risco. A gente jamais vai indicar qualquer procedimento que tenha um risco equivalente ao seu benefício, de forma alguma. Quando as complicações ocorrem, obviamente, são tratadas. São tratadas. Você tem que ter um médico que esteja ali no seu lado, como a gente diz, brincando na cabeceira do leito, ou pegando na sua mão para resolver a complicação quando ela ocorrer. E não tem dificuldade quanto a isso. Ocorreu, se trata, se resolve. Mas eu acho que não vale a pena você se furtar de tratar uma dor incapacitante ou algo desse tipo por conta de receio de algo dar errado. Porque já está dando errado. Né? Dor é um sintoma que a gente não deve estar convivendo com ele, porque vem uma série de outras alterações, principalmente psíquicas, nos casos de dor crônica. Né? Joia. E quem quiser saber mais sobre o que a gente conversou aqui, onde te procurar? Onde podemos acessar? Bem, a gente tem um Instagram extremamente educativo, que é o @drclaudofalcão, onde eu falo dos vários problemas de coluna, das técnicas que existem para tratamento, das opções de tratamento cirúrgicas e não cirúrgicas. Ou então no consultório, quem quiser o contato, é o DDD 81 3416 0000. Muito obrigada. Boa noite a todos. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação. E nos vemos, espectador, no próximo vídeo.